Assim, primeiro ponto, gente, que a gente precisa pensar é um pouquinho, a gente dá um passo para trás. Por que a gente está falando tanto de medidas arrecadatórias? Acho que a gente não tem que olhar simplesmente o quanto isso vai impactar no bolso. Impactar no bolso a gente sabe que sempre vai e é importante. Mas para a gente, assim, por que vai impactar? Por que neste momento? Qual é a ideia de criar essas tributações? Porque quando a gente entende a origem, a gente começa a entender para onde o governo está querendo ir e de que forma a gente pode ou não vir a se planejar caso tenha. Então, quando a gente fala de offshore, o tema offshore ele não é novo. Se você for pensar, a gente tem lá no comecinho dos anos 2000 a primeira discussão se a gente deveria tributar ou não offshore. E por que essa demora toda, ou melhor, por que tributar uma offshore? A questão é a seguinte, a maior parte dos países desenvolvidos, eu estou dizendo praticamente Europa e Estados Unidos, todos já olham para os paraísos fiscais não como algo proibitivo, mas algo que, se você quiser investir, você vai ter uma tributação mais alta. Então, você restringe, mas você não proíbe. O Brasil não. O Brasil sempre olhou como se fosse um veículo fiscal. Veja, a gente não está falando de isenção de imunidade ou de redução de alíquota. A gente está falando de postergação. Então, como o Brasil está se adaptando cada vez mais às normas de transparência, o mundo cada vez mais está ficando bonito falar de normas de transparência, como se todas as offshores estivessem voltadas com dinheiro não declarado, então fica feio a gente ainda falar, poxa, o Brasil está caminhando, mas para as normas de transparência, não. Por que o Brasil está tão atrasado em relação a isso? E aí o Brasil pegou esse gancho para poder trazer a questão da tributação. E agora a discussão ficar mais forte veio por uma questão de orçamento. Quando a gente teve, no comecinho do ano, que o Lula cumpriu no seguinte sentido, que ele aumentaria a faixa de isenção, lembra que toda vez que o governo deixa de arrecadar um valor por uma questão orçamentária, né, ele precisa dizer de onde que eu vou colocar esse caixa. Então, a ideia inicial, quando veio a questão de você aumentar a faixa de isenção e, portanto, você deixaria de arrecadar, falou, olha, a gente, como contrapartida, por uma questão de responsabilidade orçamentária, a ideia de tributar as offshores. Já é um assunto antigo, assunto que se sabe que a tributação vai caixa. Então, veio junto essa ideia de fazer com que o Brasil se adapte às normas, regras que os outros países têm e, ao mesmo tempo, trazer uma questão de caixa. O que acontece com a offshore, que eu acho que vem? A gente sempre esbarra muito. A gente muito se discute, mas pouco a gente teve. A gente teve melhoras, a gente tem obrigatoriedade da contabilidade, a nossa DCBE, que é a obrigação que a gente faz para o Banco Central todo ano, quando a gente tem mais de $1 milhão, está cada vez mais restrita, ela vai pedindo mais informações, porque de controlar, mas ainda você não tem um efeito tão prático em termos fiscais. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar desse tema, hoje a offshore está sendo tratada em projeto de lei, mas ela já foi tratada em 2 medidas provisórias. Primeira, que caducou, não passou, não teve comissão nem nada, e depois, na calar da noite, a gente colocou lá, a gente tratava de temas completamente diversos, menos de offshore. E não passou. E aí não passou, aí eu vou dar um pouquinho a minha opinião, vou tirar um pouquinho o chapéu de advogado. Eu acredito que a questão política em relação ao offshore ainda predomina. Porque a gente tem que entender uma coisa, eu não estou só tributando. Para que eu consiga ter uma efetividade na arrecadação, é óbvio que eu dependo do contribuinte lá e cumprir com a obrigação. Mas se eu não tiver uma fiscalização, a gente não vai cumprir sempre. A gente tem sempre um jeitinho para se adaptar. Então, quando eu falo de offshore, eu falo obrigatoriamente que se eu vier a tributar, eu preciso ter uma fiscalização para controlar que essa arrecadação está feita da forma correta. Que a forma como você está declarando é de acordo com o que vem a lei. E se eu controlo, mais informação eu preciso. E offshore, a gente sabe que a gente nunca foi o melhor país para prestar informações em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, eu acredito que ainda essa pressão, óbvio, nossa, esse histórico que a gente tem, e uma questão política, ainda tem travado. Mas, pela primeira vez, acho que é importante, eu não uma medida provisória e agora um projeto de lei tão técnico como tem. Para mim, é a primeira vez que a gente tem efetivamente discutindo a tecnicidade da matéria. Porque quando eu li, tanto a medida como provisória quanto o projeto, e a gente participa das discussões de STEP e tudo mais, toda vez que você pensa, vou tentar ir por aqui, bum, não dá. Vou tentar ir por lá, não dá.
todas praticamente os pensamentos que os advogados tinham como forma de planejamento estão de uma forma ou outra, não estou dizendo que eles estão bons ou ruins, mas de uma forma ou outra eles estão sendo previstos. O Haddad, quando contratou essa equipe que faz parte agora da comissão, contratou pessoas muito boas. Então, está ficando difícil a hora que a gente discute mais a tecnicidade. E aí, para isso que para vocês é importante, porque para quem tem offshore ou para quem vai querer vir a ter, entender como funcionaria uma tributação ou não vai fazer diferença. Então, a primeira parte. O projeto ele foi proposto por Dario, mas quem é o relator da Câmara dos Deputados é o Pedro Paulo. Lembra que agora, diferente da medida provisória, eu não tenho um prazo fiel a ser cumprido sob pena de caducar o projeto. Então, antes eu tinha medida provisória que era 60, prorrogado por mais 60, projeto de lei não. O que o projeto de lei faz quando ele está em caráter de urgência? Ele tranca a pauta. Então, em tese, pauta, porque não foi correto, ficam prejudicadas até a análise. Mais ou menos na prática, mas é isso que deveria ser se a gente for do ponto de vista da legislação. O projeto dessa vez veio como forma de projeto, não como medida, na minha opinião, para não ter essa pressão em relação ao prazo. Então é muito mais fácil discutir por um projeto do que toda hora eu ficar criando medida provisória atrás de medida. E para mim, no contexto do tema, como eu falei para vocês, voltado para mim com uma questão de você ter essa questão arrecadatória. Todo mundo sabe que o governo a torneira abriu mais do que já é. Precisa arrecadar, porque se você não arrecadar, você também não fecha a conta, que isso é importante. E dado que não está tendo uma diminuição das despesas públicas, que é o que deveria acontecer, a questão de trazer impostos ou trazer uma tributação que até então não existia, vira o nosso calcanhar de Aquiles para a gente conseguir, no mínimo, ter aí alguma parte para conseguir arrecadar. Quando a gente olha a legalidade, quando o projeto de lei temática explicando do porquê que aquele projeto veio. E são bonitas as palavras. Ele fala, olha, quando você investe via offshore brasileiro, a gente perde competitividade, porque a gente faz com que o capital saia do país porque tem um diferimento. Então, o caixa público está sendo prejudicado, o Brasil está sendo prejudicado pelos próprios brasileiros. Quando você compara uma tributação de uma companhia offshore com uma pessoa física, offshore tem muito mais vantagens, então eu não respeito a isonomia tributária, eu tenho uma desigualdade, eu tenho uma quebra de neutralidade tributária. Veja, essas palavras do juridiquês que a gente gosta ficam muito bonitas na hora que a gente olha. E, de novo, aqui eu não estou sendo contra ou a favor. Vejam, se a gente for olhar sob a ótica de acompanhar o que o mundo faz, a gente está um pouquinho atrasado, efetivamente. Mas quando a gente olha para o contexto da nossa tributação, quando a gente olha para o nosso contexto tributário, para mim não faz sentido a tributação das offshores. Esse é meu sentimento. Eu acho que a gente deveria não discutir se eu tributo offshore, se eu tributo ITCMD, se eu tributo os fundos exclusivos. Eu acho que primeiro a gente trata de reforma. A gente reforma para depois a gente verificar a necessidade ou não de ter um aumento de imposto. E aí, entrando um pouquinho, o que é o principal aqui para vocês? Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica um pouco mais. Mas a ideia da pessoa física é o seguinte, como é que funcionava até então? Como é que é hoje, se a gente for pegar? Via de regra, a pessoa física ela é tributada pelo regime de caixa. Portanto, enquanto eu não tiver disponibilidade, eu não tributo. Mas bastou eu ter disponibilidade, eu tenho que tributar. E aí, onde que a offshore ganha nesse momento? Pessoa física, toda vez que eu mexo na minha carteira e que eu tenho algum ganho positivo, comprei um papel por 100, vendi por 120. Tive um ganho, tenho que tributar para o Brasil, independente de ter trazido recurso ou não. Comprei um papel por 100, vendi por 80. Tributo também. E offshore você não tinha. Você conseguia ter uma flexibilidade em montar uma carteira, porque ficava diferido até o momento que esse dinheiro saísse da companhia offshore. Agora, o que eles fizeram com a pessoa física para tentar fazer com que pessoa física e jurídica fiquem iguais para o tal da neutralidade, para você garantir que agora você não tem mais diferença de isonomia. Então, como é que eles fizeram? Quando você tiver rendimentos, lucros, dividendos, ou teve algum ganho de capital na alienação porque você vendeu, você vai tributar as alíquotas de 0, 15 e 22. Antes era tabela progressiva. Nossa tabela progressiva hoje do ganho de capital era 0, 15, 17,5 e 22,5. A gente cortou o 17,5 da figura e a gente colocou de acordo com o rendimento. Então, se não passar de R$6.000 o rendimento que você tenha, você não tributa. Se for entre 6 mil e 50 mil, tributa a alíquota de 15, e acima de 50 mil, você tributa como 22,5. Com um detalhe,
Conta corrente não remunerada nunca foi tributada, porque a ideia é, como você não está investindo, o teu dinheiro está parado, não adianta você tributar algo que não está sendo aplicado. Isso ele manteve. Ele continua mantendo a isenção para conta corrente não remunerada e ele traz só uma questão de dinheiro em espécie. Antes de dinheiro em espécie, a gente também não tributava. Hoje você tem um limite aí que é equivalente a $5.000. Então, como é que, em relação à pessoa física, basicamente o que mudou? A alíquota, e ficou mais definido como é que funcionaria a tributação. Por quê? Porque o momento de arrecadar não mudou. A gente continua seguindo o regime de caixa. Portanto, bastou eu ter disponibilidade, tenho que tributar. E lembrem um ponto, eu não preciso trazer o dinheiro lá de fora para o Brasil. Eu não preciso repatriar. Por quê? Hoje, pela nossa legislação, a gente tem worldwide income. Não importa onde eu tenha renda. Se esta renda for obedecer o fato gerador no Brasil, a gente tem que tributar. Portanto, se eu comprei e vendi um papel e tive um ganho de capital, ainda que eu não traga esse dinheiro para cá, tenho que fazer a tributação. Isso continua, tá? O que muda um pouquinho em relação à questão da forma como você declara no imposto de renda? A gente sempre abria, título por título, então todos os papéis são declarados, e ele permite a compensação. Permite a compensação agora de uma maneira institucionalizada, porque antes você já podia. Então, se você tem algum rendimento em país que tenha tratados com o Brasil, que tenha acordos para evitar dupla tributação, você vai poder compensar. O que ele não permite? Que você compense em anos posteriores. Fez em 23, compensa no ano que vem. Fez em 24, compensa sempre na declaração subsequente. Você não pode acumular para poder fazer a compensação. Você não pode deduzir nos anos subsequentes. E você sempre tem que lembrar agora que quando você for fazer a tributação, você tem que sempre utilizar a data do dia que você pagou o imposto. Então, se eu paguei um imposto no dia 12 de dezembro, vai ser a PETAC de compra daquele dia que eu fiz para ser minha base de tributação, aí principalmente pensando na variação cambial. Então, pessoa física, para mim, ele mais trouxe de uma maneira clara como as coisas vão ficar, mas que na prática já era. Agora só está institucionalizado a forma correta, porque antes a gente usava leis esparsas no imposto de renda. Quando a gente vai agora para a pessoa jurídica, aqui que vem o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Aqui que eles foram extremamente técnicos na conceituação. Então, aqui eles colocaram assim, basicamente, ó, toda vez que você tiver uma offshore, e aí ele não fala assim, deter uma offshore, ele fala deter uma controlada. Por que o conceito de controlada é importante? Porque se eu conceito de controlada, a gente poderia pensar em mecanismos para que essa offshore não tivesse diretamente no teu nome. A partir do momento que você cria a ideia de controlada, ou seja, quando você vai ter direito de voto, quando no final, ainda que você não seja acionista direta, tua esposa que é, mas quem participa das decisões é você, quem está como administrador é você, nós vamos tributar. Então a ideia foi assim, ó, não tem ideias. Vão ter ideia de lançarem. Então o conceito de controlada entrou fortemente. Basicamente, para a gente, o que é? Todas as nossas offshores lá fora, inclusive com trust, lá na frente eu vou falar, vão ter a tributação. E como é que funciona? E aí você vai ter... Tem 2 pulos do gato. Primeiro é assim, regra geral de tributação. Toda vez que você chegar no final do ano, você vai apurar o lucro que você teve, e aí na declaração de imposto de renda que você for fazer subsequente, você tem que trazer essa tributação. 15,22. A alíquota pessoa jurídica é igual. Qual é a maior problemática quando eu falo do que é tributar os rendimentos? Você conceituar o que são rendimentos. E a lei, o projeto de lei trouxe. Então, rendimento, basicamente, é todo tipo de variação que você tiver no seu papel. E a discussão maior foi assim, bom, e se eu tiver ativos e líquidos? Tem uma cota numa startup, por exemplo. Como é que eu tributo uma cota que eu nem sei? Simplesmente teve uma variação. Essa foi a ideia. Segundo eles, ó, teve rendimento, está dentro do conceito de rendimento, vai ser apurado e tem que tributar. Porém, entretanto, todavia ele fala, mas ó, como a lei não é tão ruim e ela está querendo quebrar algo que não é neutro, você pode olhar para esta offshore, como os Estados Unidos já fazem, que é o que a gente chama de check in the box, e tratá-la como uma figura transparente. Olha que bonitinho. Fala, ó, se você escolher pegar uma offshore e tratá-la como uma entidade transparente, você vai ainda continuar tributando, mas eu vou permitir que você tribute quando você tiver a disponibilidade do dinheiro. Eu não preciso mais tributar todo ano porque eu tive rendimentos. É quando e se tiver. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma offshore que tenha papéis normais, bonds, título público e tenha cotas de uma startup que eu investi.
Se eu olho o Presto Offshore como um ativo transparente e faço essa opção na minha declaração de imposto de renda, eu vou ter que declarar todos os meus ativos que eu tenho no offshore, ativo por ativo, e só vou precisar tributar quando efetivamente eu tiver o rendimento. E o que isso faz para quem está no governo? Controle. Porque hoje no offshore você não declara os ativos que tem, você declara o teu custo de aquisição. Se o governo quiser saber o que você tem, ele vai abrir um processo, vai pedir, dentro de uma malha fina, fazer algum questionamento, pedir a contabilidade, pedir os extratos, mas olha o quanto a máquina, o quanto o poder público precisa fazer para conseguir saber. Então, se a gente não quiser tributar lá, considerando os rendimentos, e quiser tributar como se física fosse, a gente vai ter que dar todas essas informações. E, querendo ou não, faz sentido a gente optar pela questão da pessoa física, porque eu ainda vou conseguir ter um diferimento, mas não um diferimento no conceito que a gente tem hoje. A gente vai ter o diferimento no sentido que eu só vou tributar efetivamente quando houver essa disponibilidade. E aí, a partir do momento que eu declaro, querendo ou não, no meu imposto de renda, fica uma forma do governo gerenciar quais são seus ativos. Fica mais fácil na hora que eu vender, porque se eu vendo uma startup, eu vou ter que dar baixa no ano seguinte. E o governo vai ver que eu dei baixa, vai falar, se recolher o ganho de capital correspondente, fica fácil. Lembra que imposto de renda, gente, não existe mágica para fazer imposto de renda. Para mim, o que existe sim é você saber como o sistema funciona. Então, na hora que você vai declarar os seus ativos, na hora que você vai descrever os seus ativos, você entender como o sistema olha para a forma que você coloca é onde está a facilidade de você conseguir fazer uma declaração com menos risco de cair na malha fiscal. Porque hoje, cada vez mais, a gente troca informação. Hoje, Receita Federal, Junta Comercial, Secretaria da Fazenda, o município, basicamente automático, vamos chamar assim. Então, dada essa facilidade dessa troca de informação, dependendo de como a gente coloca, o próprio sistema já cruza. Pega pelo CPF, você informa que tributou um valor, se o CNPJ diz que foi outro, você já cai na malha fina. Antes a gente cai na malha fina por despesa médica. Hoje a gente continua, mas a gente cai por muito mais. Se você declarou que recebeu R$100 de rendimento e o banco declarou que te pagou 120, você cai na malha fina para provar. Isso é sistema. Então, quando a gente olha nessa questão, pensa, a gente cada vez mais investe na Receita Federal. A gente exporta conhecimento para outros países. A nossa máquina federal é muito, muito boa. Então, dado essa questão de investimento, quanto mais informações eles tiverem, mais fácil fica o cruzamento. Então, não é porque eu olho assim, nossa, foi bonzinho, quero acabar com a neutralidade. Eu não vejo assim. Eu vejo que quanto mais eu conseguir de informação, mais fácil fica a minha fiscalização para eu saber se o que está na lei a gente está cumprindo. E um outro ponto eu acho que vale aqui colocar. O governo falou o seguinte, imagina que você tenha 2 offshores. Você não é obrigado a fazer o check in the box para uma e obrigatoriamente fazer para outra. Você pode escolher fazer uma só. Mas se você fizer a opção, ela é retratável. Você não pode mais mudar. E se essa offshore tiver mais de um sócio, você precisa que todos os acionistas topem fazer o check in the box para poder valer. Então, se de repente tem uma offshore com irmão, tem uma offshore com sócios, a opção do check in the box para a gente prolongar um pouquinho o diferimento tem que ser feita por todos. Questão do trust. Sim, eu, particularmente, não sei se é porque advogada, eu adoro o trust. Para mim, eu acho que todo mundo tinha que ter o trust. Quando você vai entender o conceito do trust como um contrato entre as partes, que você pode decidir como você vai fazer a gestão do teu ativo, para quem vai ficar, como o teu beneficiário vai receber, que são os trusts discricionários, nossa, até me arrepia só de pensar que eu tenho flexibilidade de escrever praticamente o que eu quiser, óbvio, desde que não cumpra a legislação, não posso descumprir a legislação. Mas o trust te permite fazer uma gestão desses ativos hoje de uma maneira muito mais flexível para o que você quer do que a nossa legislação brasileira. A gente tem que lembrar, por exemplo, que no Brasil a gente tem sucessão forçada. 50% do meu patrimônio é dos herdeiros, independente se eu gosto deles ou não. Lá fora, no conceito de onde veio o trust, a gente não tem isso. Né? Como é que a gente diferencia? O que é o trust? O trust para a gente não existe na legislação brasileira e dificilmente vai ter. Você vai conseguir regular, mas você nunca vai ter um trust no Brasil. Porque a ideia do trust no Brasil ela nasceu do common law. Ela veio na época das cruzadas. Então, você ia combater, você deixava a sua terra lá para alguém de confiança e falava, se eu não voltar, deixa para o meu filho. E a partir do momento que eu criei essa relação de confiança, eu também criei com o trustee, que é quem administra, a possibilidade de eu deixar as regras de como eu gostaria que essa administração ocorresse. Consegue imaginar isso aqui no Brasil? Impossível, porque eu tenho um civil law, eu tenho um código por trás que vai determinar como a gente vai fazer. Então, por isso que fala assim, um trust vai ter no Brasil? Para mim, nunca. Regulamentação, sim, mas existir no conceito puro, não.
E o trust fez muita diferença e faz hoje. O trust não é um veículo tributário. Ele ajuda do ponto de vista fiscal, mas o trust não é um veículo sucessório. Ele é de planejamento. A graça do trust está em você poder administrar a forma. Como vai fazer? Eu sempre conto essa história para os clientes e faço questão de contar, porque acontece comigo na minha vida que eu nunca imaginei, mas tem. Eu tenho um avô de criação, e esse avô de criação tem um trust. E ele, na época da repatriação, ele me contou, porque eu fui ajudá-lo a participar. E quando eu peguei o trust para ler, uma das regras que tinham era assim: a Laura só vai poder receber a parte que lhe cabe se ela me der um bisneto até os seus 36 anos. Tem. E do meu irmão eram outros requisitos. O meu irmão tinha que passar em faculdade pública e tudo mais. Quando eu li, eu falei, mas assim, quem é que coloca uma cláusula? Eu falei, vô, como é que você coloca uma cláusula dessa? Eu sei praticamente, quer dizer, se eu quiser dinheiro, eu tenho que te dar um bisneto. Ele falou, talvez assim você me dê. Mas veja, independente se moralmente, se eticamente ele estava correto, ele poderia colocar. Ele pôde colocar. E aí, se ele, de repente, bate as botas, a gente vai ver se cumpriu ou não. Então, a ideia do trust, tirando essas loucuras que a gente pode chegar, é determinar isso. De repente eu falo, puxa, eu tenho herdeiros que gastam muito. Como é que eu controlo? No Brasil você não consegue controlar. Você pode criar inúmeros veículos, você não tem sucessão forçada. Poxa, num trust você pode dizer, olha, eu quero que 10% dos rendimentos aos poucos vão. Você tem este poder de decisão de como vai ser. Então o trust ele surgiu muito nisso. E para as pessoas que tinham dinheiro no exterior, você não fazia uma carteira de investimento no trust. Você fazia uma carteira de investimento no offshore, que por sua vez era detida pelo trust. Então, esta parte é que fazia graça porque você tinha um veículo de diferimento fiscal ao mesmo tempo que você fazia planejamento. Isso vai continuar com toda certeza. Tá? O trust não precisa ser visto, e nem offshore, gente, não esqueçam disso. Eu sei que tributar dói demais, porque eu compartilho dessa dor. Ainda mais tributar no ambiente Brasil que a gente está vivendo hoje. Mas quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ir um pouquinho além do tributário. Ele tem que ser importante, com toda certeza. Mas a forma como eu quero que esse patrimônio seja organizado também precisa ser levado em consideração. Então, ainda que venha a tributação, e ainda que venham nessas amarras, a gente vai conversar como advogados para dizer qual que é o melhor caminho, quais são os veículos que a gente vai fazer, de que forma que fica. Mas nunca percam o contexto de que ter, por exemplo, recursos no exterior ajuda na diversificação, ajuda na proteção da moeda e ajuda nessa parte de como vocês gostariam que os recursos fossem passados para os beneficiários de vocês. E não necessariamente precisam ser os herdeiros diretos, como a gente tem no Brasil. Então, o que ela fez? Como você não consegue trazer o conceito de trust para cá, só pode regulamentar, como é que a gente fazia antigamente? Como a gente faz ainda, né? Quando você tem um trust, apesar dele ser discricionário ou não, discricionário está no sentido de quais regras você vai colocar para fazer a gestão. Mas você tem basicamente revogável e irrevogável. Revogável é quando eu tenho um bem, eu vou passar para o trust, mas enquanto vivo, eu posso, pimba, trazer de volta para mim como instituidor. E aí, quando você tinha um revogável, como a qualquer momento você podia trazer de volta para você, na constituição de instituidor, você declarava no imposto de renda. Mas, em tese, quando você tem um trust que não é revogável, ele é irrevogável, você não precisa declarar no imposto de renda, porque o bem não é mais seu, você transferiu a propriedade. Você pode ter poder de gestão, você pode ter poder de organizar as regras, mas ele não é mais teu. Portanto, se não é mais meu, eu não tenho nem bem nem direito a declarar. O projeto Pimba. Falei, ele não deixou muita saída. Quem fez o projeto, só para você saber, a comissão é formada por advogados de excelentes bancas de escritório que saíram dessas bancas para participar. E são advogados que trabalhavam com planejamento patrimonial internacional puro. Então, tudo aquilo que a gente, como advogado, discute, eles também discutiram. Por isso que eu falo que ele veio mais técnico do que nunca. Eu acho que, para mim, o único ponto, com perdão da palavra, que para mim o Haddad acertou, foi só na equipe técnica. Porque, de resto... Então, quando ele veio com a questão do trust, ele falou assim, para mim não importa mais se é revogável, se é irrevogável. Enquanto o bem tiver, enquanto o instituidor estiver vivo, vai declarar. Se porventura acontecer o falecimento, o beneficiário vai passar a declarar. Então, agora você não tirou mais a possibilidade de você não declarar isso no imposto de renda, e na DCBS já tinha que declarar, mas no imposto de renda você tinha esse ganho. Agora não, agora você precisa fazer a declaração, ainda que seja pelo custo de aquisição. Outro ponto que ele colocou é o seguinte, a gente sempre tinha muita discussão. Qual é o caráter do trust para a gente, dado que não existe? O trust, eu dou o meu patrimônio para o trust,
E quando o trust paga os meus beneficiários, ele paga como uma doação ou ele paga um rendimento? Por que essa discussão é importante? Porque a depender da natureza que a gente dá, vai ter uma tributação diferente. Então, se eu digo que o trust está me doando, tributação do Estado e TCMD. Se eu digo que ele está me pagando um rendimento, tabela progressiva 27,5. Então, agora esse projeto de lei falou, olha, toda vez que você transfere para o trust, é uma doação. Então, portanto, se é uma doação, a gente tem que analisar, a depender do que eu estou transferindo para o trust, se eu tenho aí o ITCMD para pagar ou não. E outro ponto. Tá, se o trust tiver uma controlada embaixo, se o trust for dono da minha BVI, por exemplo, como é que fica? Ele já colocou que você tem que considerar esta entidade, essa controlada, como se física fosse. Tá vendo? Ele não deu escapatória. Então, ainda que você fale, olha, não é meu trust que detém os recursos financeiros, quem detém é a companhia offshore do qual ele é o sócio, o acionista, vamos chamar assim. Excelente. Você vai continuar declarando como se física fosse. Então, você pula essas entidades porque elas ficam transparentes e você passa a declarar ativo por ativo. Tá? O que isso significa para mim no final do dia, quando a gente olha? A gente vai ter que mudar, se passar, o que está acontecendo? A gente vai ter que mudar a carteira. Talvez hoje a gente consiga, dentro de uma offshore, trabalhar com papéis de curto prazo que eu possa comprar e vender rápido, porque eu não tributo enquanto estou dentro do offshore. Agora eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, se talvez eu comprar papéis de muito curto prazo, eu preciso olhar qual vai ser o meu ganho efetivo. Literalmente, os advogados vão ficar cada vez mais contadores, porque a gente vai ter que agora participar junto, mostrando, ó, a depender da carteira que você tenha, tua tributação vai funcionar de forma A ou B. Para mim, então, se a gente passar com o teor que tem hoje, é isso que aconteceria. Eu não consigo vislumbrar a gente criar inúmeros outros veículos. Porque você fala assim, Laura, ele quer tributar as offshore de paraíso fiscal. Não. Offshore de paraíso fiscal é dado que ele vai fazer. Mas, por exemplo, muita gente, principalmente com filhos que estavam morando nos Estados Unidos ou morando na Europa, não podia usar o paraíso fiscal. E, de novo, não é que não podia porque era proibido. Não podia usar porque a tributação era alta. Então, abrir offshore, por exemplo, em países que não são considerados paraísos fiscais, mas que, no fundo, funcionavam como Canadá, Uruguai. Fala assim, poxa, então se ele está falando de paraíso fiscal, vou poder usar isso. Não, porque ele traz o conceito como renda passiva. O que é renda passiva? É quando a tua atividade não é operacional. Seriam as nossas aplicações financeiras que a gente tem. Então, se a tua empresa tiver 40% em aplicação financeira, que é o que a gente chama de renda passiva, já está dentro. Não importa a localidade que esteja. Então, eu acho que se eu pudesse tirar uma conclusão e esse projeto tivesse sido aprovado hoje, para valer no dia subsequente, porque lembra, imposto de renda é sempre no exercício seguinte, mas não precisa dos 90 dias. Então, se ele institui hoje, vai valer a partir de 1º de janeiro. Mas se ele institui em 30 de dezembro, também vale 1º de janeiro. Então, se ele passasse hoje para valer, o que a gente discutiria, do meu ponto de vista, está muito mais numa questão da carteira, da política de investimento, do que das estruturas que a gente vai utilizar. É óbvio que tem argumentos, tem coisas que eu não concordo, que eu não acho que estão claras ou que não estão justas. Eu acho que tem espaço para se discutir, mas cada vez está ficando muito mais difícil o espaço que a gente tinha para poder dizer, consigo ainda manter o diferimento? Se eu falasse para vocês, com o projeto que a gente tem hoje, a gente não conseguiria. Por isso que não dá para dizer que é uma receita de bolo. Cada cliente vai ter sua vontade, cada contribuinte vão ter suas necessidades, vai ter que ser olhado de forma individual. Mas a ideia que para mim tem passado é, cada vez mais, quando eu chego do ponto de vista técnico, a gente está funilando para tentar fazer com que a nossa tributação fique equiparada aos países, hoje, vamos chamar assim, de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Outro ponto que é importante, que ele aproveitou dentro dessas medidas offshore para colocar. Ele colocou a possibilidade de você atualizar a tua ficha de bens e direitos e pagar um imposto menor. O que acontece? O nosso imposto de renda, eu não preciso trazer valor de mercado. Eu simplesmente vou trazendo basicamente os meus custos quando a gente fala de ativos, exceto aplicação financeira, porque a gente todo final do ano tem um valor. Mas imóveis, principalmente, participações societárias offshore, a gente tem trazido a custo. Então, às vezes, eu posso ter feito uma carteira há 10 anos que eu aplique em 1 milhão. Hoje, essa carteira está muito mais do que 1 milhão, no meu imposto de renda continua 1 milhão. Então, se de repente você fala assim, olha, será que vale a pena, ao invés de eu tributar o lucro que eu tive nesse período, não vale a pena eu atualizar o valor, eu pago aí uma alíquota menor, porque a gente vai tributar em 10%, e a partir do ano subsequente eu passo a tributar normal com uma carteira nova?
É isso que a gente vai ter que analisar. Talvez para offshores muito antigas faça sentido. Para as offshores mais novas, não tanto. Mas existe também essa possibilidade para esses ativos offshore. E outra coisa que eu acho também importante é que, se você tiver eventuais ganhos ou perdas de variação cambial, quando for tributado em 31 de dezembro, você não pode deduzir quando você for efetivamente tributar por um ganho. Então, se eu tributei um rendimento que me deu ali um ganho de variação, uma perda, eu posso compensar na hora que eu estiver efetivamente tendo o efetivo rendimento? Não. Então, a legislação já trouxe isso. E alguma coisa também que ela trouxe, também antigamente, quem era não residente, como é que é a ideia hoje? Quando você forma um capital no exterior e você volta para o Brasil, você não tributa o ganho de capital sobre os bens que você acumulou, ainda aqui no Brasil, quando você estava fora do país. Agora ele tira essa revogação, ou seja, você pode ter comprado um patrimônio, ter feito um patrimônio grande como não residente, passou a voltar a ser residente e fez uma venda enquanto residente, você tributa. Então vamos fazer um exemplo prático. Estava expatriada, não era mais residente, comprei um apartamento. Voltei depois de alguns anos a me tornar residente. Se eu vendi esse apartamento porque adquiri como não residente, não pagava nada. Meu ganho de capital era zerado. Agora, se eu vendi como residente porque eu retornei, a gente vai passar a tributar. Então, isso também já ficou claro. E perceba, são medidas que eles vão tomando que era muito comum da gente ter, de novo, não como benefício, apesar da isenção ser um benefício. Então, você vai tirando esses benefícios e você vai tirando esses diferimentos para que você consiga anualmente ter uma arrecadação. Então, não é uma arrecadação igual a gente teve em repatriação. Foi naquele ano, bum, uma tacada para o governo. Quando eu passo a tributar os meus rendimentos anualmente eu vou reforçando o meu caixa que eu tenho, e é uma forma de você arrecadar. Para mim, das contas que eu tenho feito, e não sou a pessoa mais matemática possível, o Brasil precisa de um valor muito alto ainda para fechar o caixa, mas muito alto. Ainda que ele venha arrecadar 100% do que ele está pensando, isso não vai ser nem cheiro do que precisa, porque realmente a torneira está muito aberta. Então, o que eu vejo neste momento é que, ainda que a finalidade seja arrecadatória, por uma questão de caixa que a gente não está fechando, percebam que, conforme vai passando, essa arrecadação vai sempre vindo, porque todo ano você, em tese, se tiver rendimentos, você vai passar a tributar. Então, se a gente pudesse tirar uma lição dessa questão da offshore, eu vejo com a finalidade arrecadatória com toda certeza, mas a forma como eles estão fazendo é uma forma que eu organizo como eu tenho que tributar para que essa fonte não se esgote, seja algo sempre que vá sempre acontecendo.